A Mercedes-Benz é muito mais do que uma empresa automobilística. Ela é um verdadeiro ícone e testemunho da determinação, inovação e superação. Tudo isso por causa dos vários desafios que seu fundador, Carl Benz, passou durante toda a sua trajetória. Desde jovem, Carl mostrou um talento excepcional nas áreas de química e mecânica, e sua paixão por engenharia logo levou a ingressar na Universidade de Engenharia Mecânica, onde conheceu um professor que moldaria totalmente o seu futuro. Sob a orientação desse mentor, seus sonhos pelos veículos motorizados começaram a crescer. Então, ele percebeu a necessidade de um caminho totalmente novo para a criação de um automóvel. É inacreditável que um garoto de origem extremamente pobre desbravou uma caminhada quase que impossível aos olhos da época e se tornou fundador de uma indústria automobilística valendo atualmente cerca de 80 bilhões de dólares. Tudo começa com o nascimento de Carl Benz, em novembro de 1844, na cidade alemã de Mühlberg. Ele nasceu em uma família de baixa renda. O seu pai era maquinista e mal conseguia sustentar a família. E para deixar a situação ainda mais complicada, quando Carl ainda era criança, o seu pai acabou falecendo. Essa tragédia aconteceu com um pequeno garoto tendo apenas 2 anos de idade. Apesar da pobreza e das lutas para obter comida que acompanharam toda a sua infância, sua mãe fez todos os esforços para garantir que ele recebesse uma educação de qualidade. Aos 15 anos, Carl decidiu seguir os passos de seu pai e ingressou na Universidade de Engenharia Mecânica. Lá, ele conheceria sua futura esposa, Berta, que mais tarde se tornaria a chave principal para o seu sucesso. E mesmo naquela chuva de acontecimentos e oportunidades, ele também conheceria Ferdinand, um professor que também teria um papel crucial em sua vida. Sob a orientação de Ferdinand, o interesse de Carl por veículos automotores começou a crescer. Seu amor por andar de bicicleta levou a experimentar maneiras de criar um veículo motorizado. Na época, muitos engenheiros e inventores já haviam tentado criar o primeiro automóvel. Muito embora alguns tivessem construído veículos com propulsão, essas primeiras invenções ainda não eram tão práticas. A maioria delas se baseava em tecnologias de motores a vapor. Foi então que Carl Benz percebeu a necessidade de um conceito de um motor a gasolina. Apesar das críticas iniciais de muitas pessoas, ele sempre acreditou que estava no caminho certo, apenas precisando de mais tempo para provar a sua visão. Aos 19 anos, Carl se formou na universidade. Ele não perdeu muito tempo e já começou trabalhando em diversos empregos na área de engenharia e construção, nos 7 anos seguintes da sua vida. Mas infelizmente, aqueles não foram anos fáceis. Ele enfrentou dificuldades para se adaptar a qualquer um daqueles empregos. Só que em uma coisa estava determinado, que era o de aplicar o que estava aprendendo diariamente em um novo projeto. Carl estava focado no desenvolvimento de um projeto pessoal de uma carruagem motorizada. Em 1871, aos 27 anos, ele fundou uma fábrica de fundição de ferro e oficina mecânica, com um sócio chamado Augusta. Ter um parceiro para ajudar a gerenciar o seu negócio é algo crucial, mas infelizmente seu destino não seria tão fácil quanto ele imaginava. E tudo começou com o seu sócio se mostrando ser pouco confiável. No primeiro ano de criação da empresa de fundição, as autoridades locais confiscaram todas as ferramentas da empresa sem motivo algum. Mas para tudo tem uma luz no fim do túnel. Lembra da Berta? Aquela mulher que Carl conheceu na universidade. Eles acabaram se tornando noivos, e ela começou a moldar o futuro dos dois a partir daquele momento. Vinda de uma família rica, Berta era uma mulher de valores sólidos e não suportava ver os esforços de seu noivo desperdiçados por seu sócio. Ela tomou a decisão de usar seu próprio dinheiro para comprar a parte de Augusta na empresa, colocando Carl no controle total do seu negócio. Apesar de todas as dificuldades, foi durante esse período que Carl mostrou ser um verdadeiro gênio. Ele conseguiu grandes avanços em seus experimentos, e em 1879 ele finalmente conseguiu desenvolver um motor a gasolina de 2 tempos. Para aumentar a receita da empresa, ele começou a patentear suas novas invenções, incluindo seu sistema de regulação de velocidade de motor, sistema de ignição por meio de bateria, vela de ignição, carburador, embreagem, câmbio e radiador de água. Com esses projetos, Carl não estava apenas se aproximando de realizar seu sonho de uma carruagem sem cavalos, mas também estava expandindo sua gama de produtos para venda em seu próprio negócio. No entanto, as coisas não estavam indo tão bem quanto ele esperava. O custo de produção havia aumentado a tal ponto de os bancos exigirem sua incorporação. Isso o forçou a se associar a outros investidores e, eventualmente, transformar seu negócio em uma sociedade anônima em 1882. No final de todo o processo, Carl ficou com apenas 5% das ações de sua própria empresa e, além disso, acabou sendo rebaixado de posição. Além daquela puxada de tapete, suas ideias já não eram mais consistentes, muito menos consideradas quando a empresa projetava novos produtos, fazendo com que ele perdesse toda a sua influência na corporação. Frustrado e extremamente magoado com a situação, Carl deixou a corporação no ano seguinte.
Essa saída foi um golpe duro para ele, mas a decepção o tornou ainda mais determinado a ter sucesso. Sua paixão de longa data por bicicletas o levou a Max e Fred, dois homens que tinham uma oficina de reparos de bicicletas. Juntos, eles fundaram a Benz&C e se concentraram na fabricação de máquinas industriais e motores a gás estacionários. Diferentemente de sua empreitada anterior, esse novo começo deu muito certo e prosperou rapidamente, alcançando uma equipe de 25 pessoas logo no primeiro ano. Cal finalmente poderia voltar ao seu foco principal, que era seu sonho de vida, o de construir um automóvel ao invés de simplesmente adicionar um motor a uma carruagem. Ele então construiu a carruagem em torno do motor, usando uma tecnologia semelhante à de uma bicicleta. Muitos consideraram isso como o primeiro verdadeiro automóvel. E em 1885, seu veículo chamado de Motorwagen foi patenteado. A carruagem era um veículo de 2 lugares, com 3 rodas de arame, formando um triciclo e movido por um motor a gasolina de 4 tempos. Seu motor de 1 cilindro produziu 2/3 de um cavalo a vapor e podia atingir cerca de 18 km por hora. E para gerar mais receita, começou a fabricar carros para iniciar suas vendas em 1888, tornando-se a primeira pessoa no mundo a fazer aquela façanha. Sua maior apoiadora era sua esposa, Berta, que frequentemente o acompanhava na oficina, oferecendo novas sugestões. No entanto, mesmo com tantas melhorias, as pessoas não conseguiam compreender a visão de Cal. Além daquilo, as poucas pessoas que compraram seus carros só podiam usá-los para percorrer distâncias curtas e ainda precisavam de mecânicos frequentemente, o que não era tão barato. Isso os tornava acessíveis apenas para os ricos. Em uma manhã de verão, em 1888, Berta Benz levantou muito cedo, enquanto Cal ainda estava na cama. Ela entrou no carro construído pelo marido para embarcar em uma das jornadas mais significativas da história do automóvel. Não contente, ainda levou seus 2 filhos consigo, partindo para visitar sua mãe em uma cidade vizinha que dava cerca de 66 milhas de distância. Berta não informou absolutamente nada para o seu marido e nem para a polícia local sobre seus planos, provavelmente porque sabia que eles não a deixariam ir. Naquela época, nenhum carro motorizado havia tentado uma jornada tão longa. No entanto, ela estava determinada a mostrar a importância da invenção de Cal. Só que a viagem de Berta não foi tão fácil. Ela enfrentou muitos problemas ao longo do caminho, como estradas pedregosas projetadas para cavalos, a necessidade de parar em uma farmácia para comprar mais gasolina e até mesmo ter que fazer alguns reparos mecânicos. A viagem de 66 milhas levou mais de 12 horas, mas ela e os filhos conseguiram chegar em segurança até o destino. Só que não foi só isso. Mais do que qualquer coisa, a viagem alcançou o objetivo que Berta havia estabelecido, que era o de fazer as pessoas perceberem que o automóvel era uma revolução significativa. Aquilo foi tão notável que trouxe grande publicidade para o negócio de Cal. Em pouco tempo, a Benz&C começou a se expandir rapidamente, tornando-se a segunda maior fabricante de motores na Alemanha em 1890. No entanto, eles não estavam vendendo carros literalmente, mas motores a gasolina. Cal então não perdeu tempo e foi em busca de novas pessoas para compor o negócio e conseguiu a união de 2 novos parceiros de negócios, Fred e Julius. Eles cuidaram do lado dos negócios e do marketing, permitindo que Cal se concentrasse realmente em seus objetivos de engenharia. Com isso, ele projetou e lançou um automóvel novo e aprimorado em 1893, um veículo luxuoso para 2 passageiros, que atingiu ótimas vendas devido à sua confiabilidade. Mas aquele não seria o modelo que atingiu o verdadeiro sucesso. Mais tarde, com um design mais acessível, o Benz Velo foi o que realmente decolou. Contando com uma produção total de 1.200 unidades, o Benz Velo tornou-se o primeiro carro produzido em larga escala na história. Durante os anos de 1890 até o início de 1900, Carl Benz liderou a maior empresa automobilística do mundo. Só que, enquanto a empresa de Benz estava desfrutando de seu novo sucesso, ela também enfrentava uma intensa concorrência com outra empresa. A empresa de Daimler e Maybach era uma concorrente formidável. Ambos eram engenheiros brilhantes, mas Daimler, em particular, era conhecido por sua natureza competitiva e sua extensa rede de conhecimentos sobre gestão de negócios. Em meio a alguns anos, o primeiro carro vendido comercialmente pela Daimler surgiu em 1892. 2 anos depois, eles também lançaram um veículo de 2 cilindros. Já em 1897, introduziram seu primeiro veículo com motor dianteiro. Aquilo ficou evidente que a empresa Daimler estava se aproximando da Benz, pois seus veículos pareciam mais atraentes e confortáveis para o público. Só que, infelizmente, o Sr. Gottlieb Daimler faleceu em 1900, deixando Maybach sozinho e encarregado por toda a empresa Daimler. Sob o comando de Maybach, a empresa projetou sua grande conquista, um Mercedes com 35 cavalos de potência em 1901. Mas o que realmente torna ele tão especial foi que aquele seria o primeiro automóvel a representar a ideia moderna de um carro que temos nos dias de hoje.
Ele foi equipado com um motor a gasolina potente, possuía um corpo maior e mais largo com um chassi de aço, e seu centro de gravidade estava próximo ao solo, e aquilo o fazia ter mais estabilidade, algo que os carros de corrida buscavam incessantemente. No início, o carro foi construído para as corridas, pois ele tinha sido encomendado por um empresário que decidiu nomear o carro em homenagem à sua filha, Mercedes. Aquela obra-prima, criada por Maybach em nome da empresa Daimler, conquistou várias corridas de rua e mais outros eventos. O carro conseguiu atingir uma velocidade máxima de 56 milhas por hora. Aquilo era um recorde para aquela época, e acabou superando qualquer outro veículo já construído até aquele momento. O carro levou muita atenção para a empresa Daimler, que decidiu renomear todos os seus veículos para Mercedes. Por outro lado, com a nova direção que a Daimler estava tomando, os parceiros de Karl não ficaram muito satisfeitos. E então, foi decidido algumas medidas imediatas para enfrentar a concorrência. Rapidamente, contrataram designers franceses para ajudar a criar um novo modelo, mais rápido e sem qualquer aprovação de Karl. Aquilo o deixou extremamente chateado e desapontado. Ele nunca gostou muito da ideia de carros de corrida e sempre preferiu dirigir com cautela. E eles deveriam ter escutado esse lado de Karl, pois o carro construído pela equipe contratada não teve sucesso algum, e aquilo acabou prejudicando ainda mais a empresa Benz. Com isso, a fundação passou por mais uma crise, de 1903 a 1904. Frustrado e muito desapontado, Karl decidiu deixar a sua própria empresa, embora ainda continuasse no conselho de administração. Só que após todo o acontecimento, ele concordou em permitir que seus carros participassem de corridas. Foi com essa baixa guarda que o sucesso nas corridas que fizeram salvar a sua empresa. Em 1908, a Benz contava com um carro de corrida com 120 cavalos de potência. Ele era um monstro que atingia uma velocidade média de 50 milhas por hora. Aquilo era verdadeiramente incrível, considerando o quão escassas e primitivas eram as pistas construídas naqueles anos. Um pouco mais à frente, em 1911, aquela façanha colocou a Benz em pé de igualdade com a Daimler, possuindo um dos carros mais desejados da época. Mas esse sucesso foi de curta duração, afinal, a Primeira Guerra Mundial estourou e abalou a vida de todos por ter afetado a economia global. Porém, mais coisas estavam por vir. Após a derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, o país enfrentou uma recessão econômica e muitas empresas, incluindo a Daimler e a Benz, lutaram para sobreviver. As duas empresas deixaram de lado a sua rivalidade e assinaram um acordo em 1924 para combinar seus esforços de produção, mantendo seus nomes individuais para economizar custos. Mas só que esse acordo não durou muito. Foram apenas 2 anos para que a economia alemã piorasse e afetasse mais empresas. A Daimler e a Benz foram forçadas a se fundir completamente em 1926, criando uma nova empresa chamada Daimler-Benz. A empresa fez uma reformulação, renomeando seus veículos como Mercedes-Benz. Com isso, vários modelos verdadeiramente impressionantes foram lançados no final dos anos de 1920, como o Mercedes-Benz 630 e os modelos SS e SK. Mas e o Karl nessa história toda? Bom, ele permaneceu no conselho de administração da Daimler-Benz e pôde testemunhar o sucesso de seus automóveis e admirar o progresso da indústria automobilística em sua vida. Só que ele aproveitaria muito pouco a glória de todo o legado construído. Karl acabou falecendo poucos anos após a fusão da empresa, em abril de 1929, aos 84 anos. Mas mesmo após a sua morte, a empresa continuou crescendo em tamanho e força, e cada vez mais tornando-se uma das empresas fabricantes de carros de alta performance do mundo. O Partido Nazista aproveitou esse mérito. Adolf Hitler, logo que tomou o poder na Alemanha em 1933, começou um plano de querer mostrar ao mundo o domínio da engenharia e tecnologia alemã. E uma das maneiras que ele escolheu para impressionar o mundo foi o de exibir carros alemães em competições automobilísticas internacionais. Ele concedeu um grande subsídio à Daimler-Benz para participar de corridas do Grand Prix. Aquilo, com certeza, fez com que ela se tornasse uma das empresas automobilísticas mais dedicadas a construir carros rápidos na época. De 1934 a 1939, a Mercedes dominou as corridas de Grand Prix, atingindo velocidades de até 200 milhas por hora com seus modelos W25 e W125. No entanto, a Mercedes-Benz enfrentou desafios contra a Auto-Unia, outra montadora alemã patrocinada pelo governo. A Auto-Unia também conseguiu uma fatia desse sucesso, vencendo 25 corridas, de 1930 a 1937. Isso colocou a Alemanha no topo do mundo dos eventos automobilísticos, especialmente a Mercedes-Benz, que se tornou a marca de carro favorita de Hitler. Com o início da Segunda Guerra Mundial, em 1939, a Daimler-Benz logo enfrentou sérios desafios, pois a demanda por carros de passageiros civis diminuiu drasticamente. Eles então começaram a fabricar veículos militares, submarinos, tanques e motores de aeronaves para o exército nazista.
Sua maior linha de negócios se virou para a produção de caminhões militares. À medida que a guerra se intensificava, mais funcionários eram necessários para lidar com a produção de armamentos. Eles chegaram a recrutar mulheres para ajudar a atender a crescente demanda, mas mesmo assim, aquilo ainda não era suficiente. A empresa começou então a usar trabalhadores forçados. Eles eram prisioneiros de guerra e pessoas que estavam em campos de concentração. Muitos daqueles trabalhadores eram do leste europeu e enfrentavam condições extremamente desumanas. Só que isso ainda seria refletido um pouco mais à frente, pois quando a guerra terminou em 1945, a empresa sofreu grandes prejuízos. Todos os ativos alemães que estavam no exterior foram confiscados e usados para pagamento de reparações. E isso levou a Daimler-Benz a perder todas as suas subsidiárias e filiais, ficando apenas com suas fábricas na Alemanha. Com esse prejuízo, eles tiveram que recomeçar do zero. A empresa foi então reestruturada pouco a pouco. Com todas essas mudanças drásticas de ética, a empresa conseguiu permissão para produzir novamente só em 1946. Só que mesmo após os danos graves causados pelos bombardeios em suas fábricas, a Mercedes-Benz tinha a vantagem de ainda possuir ao menos algumas daquelas instalações. Já outras montadoras, como a BMW, perdeu praticamente todas as suas fábricas quando caíram em território soviético. Mas foi em 1947 que eles retomaram a produção de veículos de passageiros, contando com apenas 1.045 carros produzidos durante todo aquele ano, do modelo 170V. Só que, mesmo em condições menos do que ideais, eles conseguiram ter lucro apenas um ano depois. Foi na década de 1950 que a Mercedes-Benz conseguiu finalmente recuperar grande parte da sua influência, fazendo um retorno triunfal e forte em eventos automobilísticos e alcançando vendas bem-sucedidas em todo o mundo. Em menos de 4 anos, a empresa já havia acumulado mais de $1 bilhão em lucro. E finalmente, com o passar dos anos, a Mercedes-Benz conseguiu mudar completamente sua imagem e se tornou uma das marcas de carro mais valiosas do mundo. Mas sabemos que nada disso teria sido possível sem Carl Benz, que apesar de suas origens humildes e dos desafios e críticas que enfrentou, teve a coragem e a determinação de transformar seus sonhos em realidade. Mas e você? O que achou da história de Carl e a Daimler? Você teria feito algo diferente do que ele fez? Ou acha que a entrada da Mercedes na produção de caminhões para a Segunda Guerra sujou a imagem da grandiosa montadora? Deixe seu comentário aí abaixo. Também não esqueça de curtir e compartilhar o vídeo com algum amigo, beleza? Isso ajudará o canal no crescimento e a produzir mais conteúdos de excelência. Até a próxima!